Vamos para mais um cafezinho e hoje eu quero falar de Docker, talvez. Vamos ver. Bom, por que eu quero falar de Docker? Na verdade, assim, eu tava. Tem uma galera, né? O Lucas, lá no do QF Oi Lux do Blue Sky. ah, QF Oi. Que foi o Lux, né? Que foi o Lux do Blue Sky. Vive falando de Nix, tentando me convencer a usar Nix, é? É, NX. E aí, assim, eu acho até interessante, eu achei interessante, assim, sinceramente, eu tenho, fico até com vontade de usar o Nix, né, vou até deixar aqui a documentação do Nix, caso alguém queira estudar, né. Eu venho aqui um pouco me defender. Eu tô chamando eles profeta do Nix, né, porque fica o tempo todo, se for desses Nix, né, enquanto eu todo dia tenho que entregar imagens Dockers, né? E assim, eu consigo me virar muito bem com o Docker. Docker para mim é uma das ferramentas principais para o desenvolvimento, né? Eu não sei se você usa Docker, se você é usuário Docker. Docker já tem mais de 10 anos, já não é uma ferramenta nova, mas é uma ferramenta que chegou à sua maturidade muito bem, assim, tipo, a grande questão é que ela virou um padrão, né? Então, assim, hoje em dia a gente não fala mais de Docker, a gente fala de containerização. Então, Docker virou um padrão. E assim, tô aqui pra falar de Docker, eu vou falar de Docker, né? Por que Docker é bom, né? Assim, antigamente, vamos pensar antigamente, né? Como é que o mundo funcionava antes de 2010, né? Antes de 2010 você tinha que montar um ambiente e era uma coisa complicada. Então vamos lá. Se, por exemplo, eu estava desenvolvendo, na época, trabalhei com aplicações de .NET, isso mesmo, trabalhei com .NET, trabalhei com Java. Antes eu trabalhava com IDE, né? Quando eu trabalhava com IDE, a vida era mais fácil. Por quê? Porque eu precisava. Eu precisava ter o meu Eclipse, e eu não tinha solução, eu tinha que trabalhar com Eclipse, porque eu trabalhava com Eclipse, né? A ideia que a gente fazia era baseada em Eclipse, né? A ideia era uma ideia da Motorola para desenvolvimento mobile, né? Então a gente trabalhava num projeto que tipo, tinha um pouco de open source ali, a gente tinha, quer dizer, era muito open source, mas tinha um pouco que a gente trabalhava para em alguns projetos aqui da Eclipse Foundation, né? Mas muitas das coisas era interna Motorola, né? Essa ideia não existe mais, galera. A parte do código dela foi pro, pro estúdio pro Android Studio, se não me engano, né? O projeto depois virou o Android Studio. Eu saí do projeto um pouco antes, né? Mas nessa época, trabalhar com Postgres, aí você tinha que instalar uma instância Postgres na sua máquina. Você tinha que instalar uma instância Postgres na sua máquina. Você tinha que ter uma instância Oracle, você tinha que ter uma instância não sei o quê. Você tinha que ficar configurando, desconfigurando sua máquina bel prazer, né? E isso era realmente um saco. Era um saco, porque tudo você tinha que. E muitas vezes muitas coisas eram do ambiente, variavam de ambiente, não sei o quê, configurar variável de ambiente. Era realmente muito difícil. Então, nessa época, por exemplo, ter um Linux era meio que necessário, assim, sabe? Porque configurar um Linux era mais fácil, né? Então, então era muito mais fácil ter um Linux, né? Aí surge o Docker, né? E o Docker surge de uma necessidade muito interessante. E aí, por exemplo, por que eu falei da IDE? Por que eu foquei na IDE, né? Na IDE a gente já trabalhava com a tecnologia antes da containerização, que era a virtualização, né? O que se imaginava naquela época, né? Um dos grandes projetos que a gente tinha lá na época da ideia era, tipo, tá assim, cara, desenvolver para mobile era muito caro na época. Por quê? Você tinha que ter um celular, e aí você tinha que ter vários celulares para testar, porque né, hoje em dia quase todos os celulares têm a configuração igual, né? Eu estou usando um aqui que tem uma tela, não sei, que é bem parecido, né? Mas naquela época não, era um Deus dos acuda, cada celular era diferente. E aí você tinha algumas ferramentas que eram Java ME, né? Você tinha outras que a que eu trabalhava era web, né? Então você tinha que JavaScript, CSS, SVG para fazer um monte de coisa. Você tinha C++ e assim, cada um desenvolvia uma coisa. E mesmo dentro de ambientes como uma operadora só, você tinha diversos celulares que tinham diversos tipos de. Por exemplo, tinha um celular lá da Motorola que tinha duas telas, né? Eu não sei se vocês. Acho que não teve no Brasil. Era o U9, né? Que ele tinha uma tela que ficava aqui, que você tinha o negocinho do player, que até as aplicações eram feitas com a nossa ferramenta, né?
Esse do player, ele era um widget, né? Tudo que restou desse negócio nosso que a gente fez era os widgets, né? Porque a nossa ferramenta era para desenvolver de widget. Então esse player ficava aqui, ele era um widget, então era HTML e JavaScript, né? E você abria ele, aí tinha uma outra tela, né? Que era menorzinha ali. O 9, caso alguém queira ver esse carinha. O nome da plataforma era Motomax X. E, assim, você tinha que levantar esse cara dentro do computador, que era um negócio gigantesco, né? E sempre acontecia assim, às vezes surgia um cara com um ambiente de virtualização aqui. E aí você olhava, você tinha que carregar uma máquina que usava toda a memória, usava um monte de CPU, então você carregava essas máquinas, que era muito lento. Então o Docker surge com um ambiente muito mais leve, né? Por quê? Porque o Docker, ele é um ambiente isolado, que aí é a grande questão. A gente fazia isso para a gente isolar a aplicação. Eu queria executar ali um celular, uma aplicação, mas a virtualização também tinha questão de isolar. Tipo, eu tenho um ambiente ali que replica outro, né? Então o Docker surge com essa possibilidade de isolar, de replicar ambiente e de criar ambiente. Então, assim, eu tenho um ambiente na minha máquina que é exatamente igual ao ambiente da outra máquina. E eu crio isso. Eu crio isso com Docker. É só pegar ali um Docker Compose da vida, definir. Assim, no meu projeto de mestrado eu tenho feito muito isso, né? Eu pego, tipo, eu tenho exatamente o meu ambiente aqui, eu testo a minha máquina, depois eu pego uma máquina Amazon e rodo ali por, sei lá, um dia para ver como é que tá. E aí é exatamente o mesmo ambiente, mesmos endpoints, as mesmas variáveis de ambiente, tudo definido ali no meu YAMLzinho ali, né? Tem pessoas que odeiam YAML, eu também não, assim, hoje eu domino YAML, né? Mas assim, tipo, apanhei muito de YAML na vida. Então, o Docker, ele surgiu, engraçado que o Docker, ele surge como uma forma de usar o Linux de maneira advanced, né? Porque assim, são várias coisas do Linux ali que foram se juntando para tipo criar um ambiente de containerização. Então o Docker nada mais não é uma mágica, né? É uma forma de você usar o Linux no modo advanced com uma ferramenta fácil. Então o Docker é uma ferramenta ali que está em cima do Linux que você consegue fazer de forma fácil, né? E o Docker potencializou muita coisa. Por exemplo, em termos de empacotamento, eu consigo empacotar uma imagem Docker que eu sei que ela vai rodar exatamente como eu quero no ambiente de produção. Então, por exemplo, o Kubernetes, ele meio que se baseia em Docker, né? Porque você tem uma imagem ali, você acaba configurando as camadas, configura a rede, configura o file system, e aí você cria o que se chama de pod, né? Pode ser um ou mais containers ali que estão dentro do mesmo contexto, né? É uma coisa muito complicada. Assim, aliás, eu dei uma palestra, uma vez me pediram uma aula para acho que era a Federal de São Carlos ou era a USP de São Carlos, agora não lembro. A Semana de Computação de São Carlos, que eu falei 2 horas era uma aula de 2 horas sobre containerização que pediram. Aí eu dei uma aula, eu vou ver se eu deixo linkado aqui, né? Mas é, o, o Docker, ele acaba potencializando essas coisas. Você tem um ambiente ali em produção que funciona exatamente como você precisa localmente. Você tem um ambiente local, na verdade, que funciona exatamente como funciona o ambiente de produção. Existe alguma diferença? Existe. Assim, sinceramente, você não vai conseguir replicar. Mas em termos de ambiente mesmo, tipo, a biblioteca está diferente, ou faltou não sei o quê, nunca vi da prova. Assim, 10 anos que eu uso, nunca vi, né? E o ideal é a gente entender como funciona o Docker, entender como a gente pode tirar proveito do Docker, né? Então, assim, a gente usa muito o Docker, a forma como entregar pacote hoje, assim, basicamente o que a gente faz, né? Toda release, nossa, no projeto, a gente entrega um Helm chart, né? E um Docker. O que é o Helm chart? Helm chart é um zipão ali de YAMLs que você faz um bind neles de acordo como se fosse um framework front-end para você gerar os YAMLs do Kubernetes. Então, assim, é como se assim, eu tivesse um arquivo de configuração que eu aplicasse naquele Helm chart e eu botasse todas as configurações possíveis que a minha aplicação pode ter. O que no nosso caso é necessário, porque a gente tem diversos clientes, né? Se a gente tivesse menos clientes, talvez as configurações seriam menos configurações, né? Tipo, o cara configuraria só ali, tipo, o ambiente e pronto ali, lá, os endpoints e acabou, né? Mas não, a gente tem diversas configurações. Então, o que a gente faz? A gente entrega o Helm chart, que dentro tem uma imagem Docker, né? Mas, por exemplo, ontem eu estava investigando um bug, né? Um bug de produção,
que ainda bem que eu não precisei entregar uma imagem, mas diversas vezes eu já tive que entregar uma imagem, né? Teve uma vez que era sábado, 1h40 da manhã, quando eu recebi uma ligação. Aí, quando eu percebi que eram os indianos lá, eu tinha que entregar uma imagem, eu tive que entregar uma imagem, né? Eu tive que acordar 1h40 da manhã, eu tava de plantão, né? Fazer uma investigação, definir o que a gente ia fazer, e depois umas 6 da manhã eu entreguei a imagem, aí os caras falaram que iam demorar umas 3 horas para validar a imagem, tipo, era 6 da manhã do sábado, né? Aí eu falei assim, quer saber? Então, assim, olha, eu falei pros caras, ó, então vocês me ligam, eu vou botar um alarme aqui para as 9. Eu expliquei pros caras, só são 9 da manhã, né? Tipo, são 6 da manhã, eu não dormi. Então, eu vou botar um alarme aqui, né? E vocês me ligam, né? Ou qualquer coisa vocês me ligam. Aí, tipo, 9 da manhã eu voltei, os caras validaram, eu acompanhei os caras até a produção. Quando deu meia-noite, eu falei, putz, meia-noite agora é. Ou meia-noite, não, meio-dia, eu falei, agora era de dormir. Mas eu só entreguei um Docker. Eu só entreguei um Docker e eu pude replicar todo o ambiente, né? O que normalmente a gente não consegue replicar em Docker? Arquivo de configuração, né? E o Docker não, no Kubernetes, né? Que é mais, né? Porque no Kubernetes, assim, tipo, a gente vai criar vários config maps aqui, que vai jogar ali e isso nem tem como, no nosso caso, porque são arquivos de configuração que são externos ao nosso framework, né? Ele é o próprio usuário da nossa aplicação que usa, né? Então, realmente, assim, não teria nem. Existem algumas formas da gente criar isso padrão, né? Por exemplo, eu acho que na nossa imagem, e aí eu não sei, porque a gente tem um time muito grande, vai alguns arquivos de colocação padrão, né? Porque, assim, trabalho com telecom, né? Então, existem alguns casos de uso padrão de telecom. E, se eu não me engano, tem alguns casos de uso implementado lá que são padrão. Tipo, o cara recebe uma mensagenzinha 5G ali que o esquema dela é padronizado, ele processa de acordo com tipo, fazer o billing mensal da conta e pronto, existe esse caso. Se alguém quiser usar, eu acho que deve ter umas 10 operadoras que usam esse caso, que usa isso, não me engano, né? Pelo menos é o que eu leio nos e-mails aqui, porque eu não me atento, eu não consigo me atentar a todas as informações do projeto, né? Mas, assim, o Docker funciona bem, assim. E o Docker, eu acho assim, terminando aqui, conhecer as ferramentas do Docker é muito importante. Assim, tipo, se você quer, por exemplo, potencializar ali a sua entrega, né? Falar assim, ó, eu quero que isso aqui seja uma imagem Docker, eu quero conhecer a imagem Docker, eu quero saber como uma imagem Docker é construída, como é que eu consigo manter diversas imagens Docker, né? Qual que é as formas de otimizar a imagem Docker, né? Porque existem formas de otimizar a imagem Docker, existem bibliotecas de otimização de imagem Docker, né? Como se constrói uma imagem Docker eficiente, como dar segurança às imagens Docker, né? Esse ano a gente teve várias change requests que foram da galera de segurança, falando assim, olha, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar não sei o quê, principalmente na parte do Kubernetes, né? Kubernetes tem muito mais coisas de segurança, né? Tipo, do que o Docker, né? Kubernetes, se fosse resumir, eu falava que Kubernetes é uma forma de você usar o Docker em cluster, né? Porque assim, o Docker ele tentou gerar um negócio de cluster aí, que era o Docker Swarm, mas não foi para frente, né? E aí o Kubernetes, que era coisa que o Google estava usando internamente, acabou sendo colocado como open source, e aí, tipo, assim, aí virou padrão, né? Tipo, o Kubernetes de 2015, galera, não é muito antigo, né? São tecnologias que elas são relativamente... Eu acho que o Docker é de 2013 e o Kubernetes de 2005, né? Então é isso, galera. Falei de Docker aí. Se você não conhecia Docker, se você não curte Docker, eu vou deixar aqui dois Hello World aqui, uma palestra. Então, para você entender mais de Docker, tem essa aula de 2 horas aí que eu dou da semana de computação, São Carlos, que é interessante, né? É uma aula, tá, galera? Uma aula mesmo, assim, tipo 2 horas falando de Docker, tipo Docker. Mas eu vou deixar também como eu já dei várias mini cursos de Docker, né? Na empresa que eu tô hoje, né? Em outras empresas, já dei vários mini cursos de Docker. Então, tenho dois tutoriais, né? Que eu vou deixar aqui, né? Um de Docker e um de Kubernetes. São bem simples e talvez seja um pouco desatualizado, mas tá bom, hein? Tá bom, continua bom, né? Valeu, pessoal. Bom dia pra vocês. E assim, me pediram ontem pra não cortar o final. Então, tudo bem, não vou cortar o final. Valeu, pessoal.